Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Aquário Mercado para você começar o seu dia muito bem informado. E ontem o Ibovespa voltou a cair, caiu 0,72% e fechou aos 161.973 pontos. O dólar, mais uma leve subida a R$ 5,37 e o euro uma queda de 0,12 a R$ 6,26. O petróleo ali se mantém nos US$ 65, o ouro voltando a subir, então trazendo ali um pouco de tensão no mercado, US$ 4.627. E o Bitcoin que disparou, finalmente o Bitcoin acordou, até sair da frente aqui, porque o Bitcoin ele bateu quase 5% nas últimas 24 horas, chegando aos US$ 95.000. Finalmente conseguiu romper ali os US$ 90.000, então quem tem Bitcoin finalmente ali adorou e ficou otimista. Bolsa americana também um dia de queda. Dow Jones caiu 0,80, S&P 500 caiu 0,20, Nasdaq caiu 0,10, enquanto a Russell 2000 caiu 0,02%. As Big Techs sofreram também, com a bolsa caiu, a Nasdaq caiu, sofreram. Meta caiu 1,69, Amazon caiu 57, Tesla caiu 0,39 e Microsoft caiu 1,37. Porém, Nvidia subiu 0,47, Apple subiu 0,31 e o Alphabet do Google subiu 1,24, uma alta ali importante para a ação. A Google vem se destacando bastante. Europa, dia misto. Londres caindo 0,03, Alemanha subiu 0,06, França caiu 0,14, é tudo ali meio de lado. Já na Ásia, um dia mais positivo. Nikkei, Japão, subindo 0,64, Hong Kong subindo 0,31 e Xangai caindo 0,83. Já Coreia do Sul caindo 0,20%. Lembrando que Coreia do Sul foi o grande destaque de 2025, a bolsa que mais subiu. Os bancos brasileiros também sofreram bastante. O mercado, como eu falei, sofreu bastante. Se os bancos caem, pode ter certeza que o Ibovespa vai ter uma chance forte de queda. Banco do Brasil caiu 3,06, PN caiu 1,14 do Bradesco, BTG caiu 1,26, Itaú caiu 0,81 e o Santander caiu 1,38%. Ou seja, um dia que poderia ser pior, porque a gente tem um Banco do Brasil caindo 3%, Bradesco, Santander e BTG caindo mais de 1%, poderia puxar a bolsa para baixo. Porém, o que segurou mais a bolsa foram as ações da Petrobras, tá? A Petrobras ON subiu 3,41 e PN subiu 2,57. Gerdau também teve um bom dia. Na parte de baixo a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas Hapvida voltou a cair, troca de comando, novamente, caindo 8,39 e Dux, era setor da educação, caindo 4,75. Bancos internacionais, tirando ali, é claro, os brasileiros que estão negociando lá no exterior, nos Estados Unidos, foi um dia ruim também. Nubank caiu 2,82, Inter caiu 1,79, XP caiu 1,39. Todos os bancos caindo. Ali o JP Morgan caindo 4,23%. A gente vê um cenário pesado. O VIX voltou a subir, que é o índice do medo, muito pelo que a gente viu do Trump ali mexendo com o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, então, ou seja, o Jerome Powell se sentindo ameaçado. Os presidentes do Banco Central se reuniram para mandar uma carta, a gente vai falar sobre isso também, impactou. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, a gente aprofunda mais. Porque os juros futuros no curto prazo caíram 0,25, mas no longo prazo subiu 0,04 de janeiro de 2030 e 0,37 de janeiro de 2035. Tesouro IPCA voltou a subir. Então, o Tesouro IPCA 2029 voltou para IPCA mais 7,82. O Brasil não consegue se livrar dessas taxas altas do futuro, porque está se financiando muito caro. A gente tem uma conta a pagar lá na frente, que é esse financiamento que estamos fazendo hoje. É um déficit que está ficando cada dia mais impagável. A gente vai ter que entender como que a gente vai fazer reformas estruturais importantes para conseguir diminuir esse déficit lá na frente. Fato é que, em relação ao PIB, a nossa dívida está ficando cada vez maior. E a questão não é só o tamanho da dívida, é a taxa da dívida, que a gente fala qual juros são cobrados em cima dessa dívida. Ou eu estou pegando num cartão de crédito rotativo esse dinheiro, eu estou pegando ali no cheque especial, ou estou pegando ali num financiamento imobiliário. São taxas diferentes. O Brasil está pagando uma taxa extremamente alta. Inflação mais 7,82 é uma taxa muito alta. Do outro lado, o investidor se aproveita e consegue uma taxa como essa no longo prazo. Tivemos ali a inflação dos Estados Unidos, o CPI, que eu falei que poderia mexer ali com o Fed.
O CPI americano subiu 0,3% em dezembro e acumulou uma alta de 2,7% em 12 meses. Isso aqui foi um dos motivos até das bolsas caírem. Então, da bolsa brasileira cair, da bolsa americana cair. E por quê? Porque se viesse ali um CPI muito para baixo, ou seja, indicando que a inflação estava sendo controlada, seria bom para a economia, porque iria indicar que o Banco Central americano tem espaço para cortar juros já em janeiro. Como veio ali com um CPI não tão baixo, então veio uma inflação ao consumidor de 2,7% em 12 meses, pressiona o Fed ali para cortar somente em março. Então, final de janeiro agora vai ter reunião do Fed, vai ter reunião do Copom aqui no Brasil, e a expectativa dos dois é que se mantenha. Do Brasil, provavelmente muito difícil mudar esse cenário de não ter queda em janeiro, provavelmente não vai ter queda em janeiro. Já lá nos Estados Unidos ainda há um debate. Só que com essa pressão do Trump ali em relação ao Jerome Powell, pode ser que o Banco Central queira dar uma mensagem tipo, a gente é independente e segura ali a queda. Pode soar o contrário. Já falei um pouco das tarifas do Trump sobre o Irã. Então, o Trump anunciou a tarifa imediata de 25% sobre qualquer país que mantenha relações comerciais com o Irã. E o comércio Brasil-Irã 2025 foi de 84,5 milhões. Como falei, como será que o Brasil vai ser visto nesse cenário? Será que vão ver o Brasil como um parceiro comercial que terá tarifa também? Isso que a gente vai acompanhar aqui também. Mas fato é que também o Trump ele está ali aproveitando este momento para taxar ali também quem se opõe muito ao que é os Estados Unidos. Então isso faz com que países como Irã, alinhados com Irã, China, Rússia, e infelizmente o Brasil também está nesse alinhamento. Então o Brasil, tudo que envolve Rússia, Irã, China, o Brasil está no meio, infelizmente. Tanto é que quando teve o ataque ali da Venezuela, o Brasil foi um dos que repudiaram isso. E quando veio a nota de repúdio, anunciou com China, Rússia. Então temos que ficar atentos a isso. Qual lado da moeda a gente está jogando, porque a gente pode pagar um preço por conta disso. Aonde a gente está? Será que o Brasil está alinhado? Porque lembra, no Brasil tem votação apertada, 50-50 praticamente. Esse foi o resultado das eleições. Será que o Brasil quer uma guinada com Rússia, China? Faz sentido? Então é o que a gente vai acompanhar, por isso que 2026 vai ser muito importante essas eleições. Essas eleições elas vão ser importantes para entender da parte do Senado, como que vai ser composto isso, como que vai ser composto os deputados. Vai ser muito importante, porque é uma eleição nacional, não é estadual, não é municipal, não é estadual, governadores. Então vai ser muito importante essas eleições para uma definição do que vai ser o Brasil. Porque lembrando, a América Latina, aliás, principalmente a América do Sul como um todo, muitos vieram para a direita. A gente olha, uma guinada. O Chile, por exemplo, foi recentemente ter uma guinada. Para onde que o Brasil vai? É isso que a gente vai acompanhar. Lula já ganhou as eleições? Ainda não. É provável que ganhe? Sim. Porém, ainda tem muita água para rolar. Nós estamos falando aí de quase o ano inteiro para que o bicho vai pegar. Vai pegar cada corda do mercado aqui, vai ser um fogo. Vai pegar fogo, porque a gente vai entender o que vai acontecer com as eleições. Será que o Flávio Bolsonaro vai até o final e concorrer com o Lula? Será que o Tarcísio entra? Inclusive hoje teve a esposa do Tarcísio fazendo um comentário lá falando que o Brasil precisa de um CEO e ele é o Tarcísio. Então pôs mais lenha na fogueira. E na Polymarket, que mostra ali a porcentagem de um candidato ele ganhar as eleições, o Tarcísio chegou no Flávio Bolsonaro. Tinha caído quando o Flávio Bolsonaro ele colocou ali a campanha dele, porque o Tarcísio até falou que ia desistir, então caiu, só que agora voltou. Então voltou forte e vamos ver, porque a Michelle Bolsonaro também, foi uma dupla pressão aí das mulheres. A Michelle Bolsonaro postou stories ali no Instagram mostrando o Tarcísio, e a esposa do Tarcísio comentando ali que o Brasil precisa de um CEO e o Tarcísio seria esse cara. Então, a Michelle Bolsonaro ela se opõe ao Flávio Bolsonaro ser o candidato. Para ela, o melhor dos mundos seria ela ser vice do Tarcísio. Vamos ver que vai ter muita água para rolar. Os bancos centrais globais emitem nota conjunta em apoio a Jerome Powell. Dirigentes de grandes bancos centrais, Banco Central Europeu,
O Banco Central da Inglaterra, o Banco Central do Brasil divulgaram nota conjunta apoiando Jerome Powell contra ameaças de acusação criminal pelo governo Trump. Galípolo assinou o documento reforçando a defesa global da independência das autoridades monetárias, considerada vital para a estabilidade financeira. Isso aí eu concordo. Sim, tem que ser independente. O Banco Central é um setor independente. Foi o que segurou o Brasil esse ano, 2025. Foi o Banco Central. Se tivesse governo lá dentro, ali, e baixasse na canetada a Selic, a gente estava arrebentado. Então o Banco Central segurando ali, o Galípolo segurando ali os 15%, ajudou o Brasil a controlar e segurar a inflação. Porque se eu tenho uma política fiscal muito arrojada junto com a política monetária arrojada, complica demais. Complica demais. A inflação ia disparar, ou seja, o dólar ia disparar, ia ser um cenário ruim, então segurou ali. E lembra que o Galípolo ele foi uma indicação política, por isso que surpreendeu muito, porque ele foi indicação política, mas não está seguindo ali o que o governo tem falado. Tanto é que lembra do governo? O governo colocou uma pressão absurda ali no Roberto Campos Neto, quando estava com a taxa alta. Não, Roberto Campos Neto quer nos prejudicar, e aqui, e acolá. Aí com o Galípolo diminuíram um pouco a pressão, porque eles que colocaram ele e viram que de fato tem que ser feito isso. Aí o que é a dose? Já poderia ter cortado 0,25, 0,50 e tal. Aí tem uma conversa de poder ou não poder, mas de fato ele segurou ali a bronca e ajudou o Brasil a segurar essa inflação. Outra coisa importante, o Lula sancionou a lei da reforma tributária e lança a plataforma digital, então tem lado positivo e negativo. O lado positivo é que pega vários impostos e transforma ali em dois, o IBS e a CBS. Isso dá uma tranquilidade, porque as empresas pegam tempo demais só para pagar imposto daqui, imposto dali, imposto dali, imposto daqui. Então essa parte positiva agora vai facilitar. A parte negativa não baixou imposto, poderia aproveitar isso e tirar imposto, cortar imposto. Com isso o Brasil passa a ter o IVA absurdo, passa a ter um imposto muito alto, o maior do mundo inclusive. Então é complicado, porque ao invés de, agora vamos facilitar o imposto, vamos diminuir o imposto. Não, vamos só facilitar aqui a cobrança de imposto, mas vai manter alto, inclusive até vai aumentar. Isso é extremamente revoltante porque a gente não tem o nosso dinheiro de volta. A gente como consumidor, como investidor, como no meu caso empreendedor aqui, no caso pessoas que trabalham com CLT, a gente não vê o dinheiro voltando para a gente. A gente não vê isso em benefício. Infelizmente. Isso é ruim e isso é um espectro do governo como um todo. E aí a gente pode pegar deputados, senadores, todos, seja de direita, esquerda, todo mundo ali, todo mundo, 90% para não generalizar, mas 90% ali só mamando o nosso dinheiro, só criando leis para beneficiar cada vez mais eles. Infelizmente, eu postei agora, ontem eu postei sobre isso, sobre a saidinha que aconteceu no Natal e que muitos presos não voltaram. No Rio de Janeiro, a cada 100 pessoas, cada 100 presos que foram soltos na saidinha, 14 não voltaram. 14. Inclusive traficante, inclusive quem já tentou ali fugir da cadeia, estão soltos. Inclusive de alta periculosidade. Soltaram alguém de alta periculosidade. É rir da nossa cara, infelizmente. E a Hapvida tem uma nova mudança aí na gestão. O mercado ficou preocupado mais uma vez porque não está dando sinal de recuperar a Hapvida. Lembrando que a Hapvida teve ali um balanço horrível no terceiro tri. De lá para cá as ações despencaram, tiveram troca ali do comando do CEO. Agora o COO saiu e aí o vice-presidente que tinha saído agora voltou para o comercial. Tá um caos e o mercado está pagando esse caos. 8,39% de queda somente ontem. E com isso a gente finaliza o Corner Mercado de hoje. Tamo junto e até amanhã. Tchau, tchau.